Seja muito bem-vindo. Algumas apostas para o teu próximo ano e que eu estou apostando nesse meu novo ano e um planejamento para você executar. Esse planejamento eu fiz para 2025, porém não quer dizer que seja para 2025 e não quer dizer que necessariamente você precise fazer para 12 meses. Você pode fazer para 6 meses, 3 meses, 2 meses, enfim, de acordo com a tua necessidade. Não leva ao pé da letra, traz para a tua realidade e para a forma que você consiga executar. O feito antes feito do que perfeito. Não vou falar que é melhor feito do que perfeito, não, porque perfeito vai ser sempre melhor, mas antes feito do que perfeito. E aqui eu vou trazer para vocês algumas apostas que eu tô fazendo em 2025 para o meu escritório e depois eu vou te mostrar como que eu planejei o meu escritório para executar em 2025. Só que aqui é o seguinte, é uma aula que eu fiz ao vivo com os meus alunos e eu deixei essas anotações aqui e aí eu mexi para vocês entenderem como que seria um planejamento para faturar o teu primeiro milhão. Então não leva ao pé da letra, beleza? Mas eu quero que vocês entendam como que funciona isso aqui. Bom, vamos lá. A primeira coisa, aposta para 2025. Quem não tiver apostando em inteligência artificial, tá para trás. IA economiza muito dinheiro, acelera a produção, diminui o custo e aumenta o teu lucro. Ah, Luiz, mas eu nunca ouvi falar sobre isso e eu tô sem tempo. Cara, pelo menos estudar, você precisa fazer isso aqui. O que a gente está implementando? IA na venda, para produção de conteúdo, para gestão do teu escritório e para otimização de POP. Otimização de POP nada mais é do que procedimento operacional padrão. É quando você tem alguma coisa que tem que se repetir no teu escritório e você quer que isso tenha um padrão internamente. Então, por exemplo, para venda, eu não gosto que a IA faça a venda para mim, mas eu quero que ela qualifique. Ou seja, o cliente chegou 100 pessoas hoje, ou então chegou 10 pessoas. Como que eu vou saber qual que vai comprar, qual que não vai comprar, qual que realmente é um problema, que eu ofereço a solução e qual que é só um curioso? Então, em vez de eu gastar minha energia atendendo essas 10 pessoas, ela vai conversar com ela sem a pessoa perceber que é uma inteligência artificial e aí, aquilo que for viável, ela marca uma reunião para mim. Para conteúdo, essa ferramenta aqui já está pronta, tá? A gente usa muito ela na mentoria, que é para quê? Para definir quem que é o teu cliente ideal e depois você produzir conteúdo pensando exatamente naquele cliente ideal. O que é isso, Luiz? Imagina o seguinte, na internet tem várias pessoas procurando conteúdo e nem sempre a que está interessada no teu conteúdo é aquela que te compra. E de acordo com o serviço que você vende, existe um público ideal para compra. Por exemplo, quem vende holding não adianta vender ou produzir conteúdo para quem acha interessante, mas não tem bens. Porque holding é para quem já tem bens. Ou então quer fazer um planejamento para que tá fazendo muita aquisição, né? Recurso de multa. Não adianta eu fazer conteúdo para quem toma multa de sem carteira. Por quê? Porque eu não vendo para quem não tem carteira. Aliás, eu vendo para quem está querendo proteger a sua carteira. Entendeu? Mas tem muita gente que toma multa de sem carteira. E é uma multa de R$800. Para algumas pessoas é viável, para mim não é. Ou seja, eu preciso definir quem que é o meu cliente ideal. E essa IA me ajuda a ter clareza na idade, no lugar que ele está, os medos que ele tem, o que ele tentou e não deu certo. Se for o caso, até o fim dessa aula aqui eu até mostro para vocês ela funcionando. Beleza? Para gestão, então, nem se fala, porque ele analisa dados, analisa métricas. Então, você dá um monte de número, um monte de planilha e ela vai te trazer isso mastigado. Você não vai precisar passar horas olhando onde que está certo, onde que está errado. Otimização de POP é a mesma coisa. Você vai falar com ela e mostrar e, consequentemente, ela vai te dar um norte. Segunda aposta, muito LTV, tá? Por quê? LTV é quando você vende de novo para o mesmo cliente ou você aumenta o tempo dele dentro do teu escritório, vendendo novamente. E é justamente isso que eu tô apostando. Por quê? Quando você está prospectando sempre novas pessoas, chega um momento que isso começa a ficar caro e talvez não seja viável. É melhor eu reciclar as pessoas que já estão dentro da minha base, vender para elas de novo e deixar elas mais satisfeitas, que automaticamente começa a chegar mais clientes com um custo muito mais baixo. Então, por exemplo, como que eu faço para poder fazer um LTV no meu escritório? É comum o meu cliente ter um problema criminal, previdenciário, trabalhista ou bancário. Só que qual que é o segredo aqui? Eu não vou abrir um braço de cada área no meu escritório. O que eu faço? Quando a pessoa foi presa por conta de recusar o bafômetro, por conta de ter soprado o bafômetro, eu pego a parte administrativa, indico para um criminalista e ganho 30%. Então, isso não toma a minha operação, mas aumenta o meu lucro. Óbvio que para isso aqui, ó, eu preciso ter
pessoas com qualidade e de confiança, que é justamente isso que a gente tem lá no grupo da mentoria. Mas ainda assim, se você não tem e está começando agora, é uma forma de você começar a fazer parcerias. Você vai atrás dessas pessoas, pede para elas te indicarem, que você vai indicar de volta. E aí, ao que você estiver prospectando clientes, se você identificar que o teu cliente tem esse problema aqui, você devolve a indicação, tá? E fazer a prospecção de parceiros, que é isso que eu acabei de falar. Às vezes você está começando na tua cidade e você não tem condições de rodar tráfego pago, de montar um escritório, de abrir porta para rua. E aí o melhor jeito, que é barato e bom, é fazer o quê? É você prospectar esses parceiros, entendeu? Para justamente abaixar o teu custo. Aqui eu daria exemplos, né? Então, vamos imaginar que você quer fazer uma parceria em criminal. Você precisa aumentar uma pergunta durante o teu atendimento. Imagina que você está fazendo igual eu, você está fazendo recurso de embriaguez. E aí, qual que é a pergunta que você tem que acrescentar no atendimento? Você foi preso no dia? Você tá idiota, né? Mas é isso mesmo, é para ser simples. Você pergunta se a pessoa foi presa, ela fala que sim, você traz o criminalista. Ou então, você faz o quê? Na hora de cobrar, principalmente para quem parcela, no financeiro, você adiciona perguntas também. Cara, ao invés de você mandar só o boleto pra pessoa e falar, o vencimento é amanhã, me paga aí, fala assim, oi, tudo bem, tô passando aqui pra saber como que tá a tua vida, se alguma coisa mudou, tá tudo certo aí, e tô te mandando o boleto. Principalmente se a pessoa atrasar. Se ela atrasou, você pode perguntar, cara, aconteceu alguma coisa no teu emprego, ou alguma coisa na tua família, vi que o teu score no teu CPF é muito bom, então não tem motivo para você estar atrasando, pode ser que você só tenha esquecido, mas se acontecer alguma coisa e você gostaria de ajuda, conversa comigo aqui que eu vou te ajudar. Não vou te cobrar consulta, não. Às vezes você tá com um problema no teu trabalho, ou na tua família, ou às vezes até, sei lá, aconteceu alguma coisa no carnaval. Eu tô gravando esse vídeo bem depois do carnaval. Então pode ser que tenha acontecido alguma coisa e o cliente tá sem graça de falar. E aí quando você abre esse canal para ele te traz um problema. E se ele fala, por exemplo, que alguém sofreu um acidente de trânsito, ou alguém sofreu um acidente e não sabe o que fazer, você vai pegar e trazer o previdenciário. Se alguém foi preso, você vai trazer o criminalista. Ah, a pessoa foi mandada embora porque chegou atrasado um dia depois do carnaval e o patrão mandou embora. Vai fazer o quê? Vai trazer um trabalhista. Então aqui, ó, ao invés de você olhar pela área do direito, você vai começar a olhar pelos problemas que os teus clientes enfrentam. E de acordo com os problemas que eles têm, você vai começar a oferecer solução. Aquilo que você consegue internalizar na operação, você faz. Aquilo que você não quiser, você entrega para parceiro. E o segredo disso aqui, galera, é o seguinte. É saber falar não. Como assim, Luiz? Você acabou de falar para eu pegar tudo? Sim, você pode fazer tudo, pode pegar tudo. Só que você tem que saber falar não internamente. Ah, e se eu pegar, eu ganho 100%. Mas aí você demanda muito da tua operação e você fica perdido porque aquilo foge completamente da tua rotina. E aí o que é o melhor? O ideal é você ganhar só 30%, mas ter tempo para correr atrás do cliente que você realmente quer. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o cliente ideal? Então define o cliente ideal e corre atrás dele. O que não for problema dele, é melhor você delegar. Entendeu? Beleza, vamos lá. O DRP é mais ou menos assim que funciona, que aqui eu falo sobre parcerias, né? Aqui, ó, prospecção de parceiros. E quando você está fazendo parcerias, você precisa ter um DRP, que é o quê? Um departamento de relacionamento com parceiro. No meu caso, como é direito de trânsito, você pode fazer parceria com autoescola, despachante e outros advogados. Você pode fazer isso de forma passiva, sempre que eles te indicarem você faz, ou você pode fazer ela de forma reativa. Você manda mensagem para eles pedindo, não vou falar indicação, mas pedindo essa parceria. E aí quando ele lembrar, ele te manda. Ou você pode fazer de forma ativa. Toda semana você manda mensagem para ele com uma novidade, com uma decisão, com algum ponto de contato. Às vezes você manda um caso para ele, já fala quanto ele poderia estar ganhando se ele mandasse uma vez por dia, por exemplo. Você pode oferecer parcerias, que é a escadinha que eu falo aqui, ó. O cara te indicou uma vez, você pode pagar 10%. O cara te indicou 2 vezes, você paga 15%. 3 vezes, 30%. Acima disso, cara, você já pode negociar. Por quê? O cara tem um potencial de indicação muito grande. E aí, ou você coloca alguém no teu comercial para atender ele, ou um comercial lá junto com ele, para poder fazer essas parcerias, que você deve estar perdendo muito dinheiro, porque ele não entende do atendimento e acaba entregando para algum funcionário lá que faz mal feito, e você está perdendo dinheiro aqui. Luiz, isso aqui é regra? Não, eu coloquei como exemplo só para você entender. Eu coloquei o primeiro 10, segundo 15, você pode começar, por exemplo, com 30%, e aí depois 35%, depois 40%, depois 50%, não sei. Ou você pode colocar só
Até os 3 primeiros eu coloco 20%. E depois disso eu coloco 35%. E se indicar mais que 10, eu pago 50%. Mas não sei, cara. Depende do produto, do serviço que você oferece. No meu caso aqui, eu tenho que tomar muito cuidado porque a minha margem não pode ser espremida. Eu tenho que ter margem para poder negociar com o cliente, com a pessoa. Imagina o seguinte, um recurso de multa meu é em média de R$ 2.000 a R$ 2.500. Se eu pago 50%, é quase que o meu lucro. Então não faz sentido. Agora, se o cara indica demais, ele fica responsável pelo atendimento do cliente e eu fico só por conta de fazer o serviço, aí eu posso pagar 50%, não tem problema. Mas isso tem que ser negociado. Por quê? Porque eu tenho que treinar o funcionário ou até mesmo esse parceiro para fazer o atendimento dele. Beleza?